Deputado Pedro Kempis, Vossa Excelência disporá de 30 minutos, senhor deputado. Vou falar 15 minutos, senhor presidente, a pedido do deputado Paulo Duarte, mas eu não poderia deixar de fazer um registro na sessão de hoje sobre a reunião ministerial que o presidente Lula fez esta semana. E nesta reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, fez uma apresentação detalhada dos avanços alcançados pelo governo Lula no cuidado com as pessoas, com a cidade, com o campo, meio ambiente, economia e os investimentos que estão sendo realizados, que já foram realizados neste primeiro ano do governo e agora estão tendo a continuidade neste segundo ano, o Pacto Federativo, a defesa da democracia e a política externa. Eu queria ressaltar aqui alguns pontos da prestação de contas feitas pelo ministro Rui Costa, e ele enfatizou que a economia no Brasil está crescendo, está avançando, está indo bem. Divulgou o dado que o Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 2,9% em 2022, com aumentos na agropecuária, na indústria, em serviços, e este aumento do PIB significou mais do que o dobro do que o estimado pelo mercado. O mercado estava estimando um crescimento pífio de em torno de 1%, e nós tivemos quase 3% de crescimento do PIB em 2022. Outro avanço significativo foi uma inflação de 4,62% dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Isso é muito importante porque nós sabemos que a inflação alta, ela corrói principalmente os salários, né, da classe trabalhadora. E nós estamos conseguindo manter dentro da meta estabelecida os índices da inflação. Também, em 2023, foi registrado um saldo recorde de 98 bilhões da balança comercial brasileira. 98 bilhões de dólares da balança comercial brasileira, um crescimento de 61% em comparação com o ano anterior, 2022. No cuidado com as pessoas, isso foi sobre a economia, mas no cuidado com as pessoas, 2023 fechou com uma taxa de desemprego de 7,7%, portanto, uma queda de 19% na comparação com 2022, quando o índice era de 9,6%. Em 2021, era 14% de desempregados no Brasil. Ainda nesse eixo de cuidar das pessoas, importante registrar que o programa Mais Médicos voltou, com 25.421 médicos que estão atendendo neste programa. O reajuste da merenda escolar foi de 48%, e é importante registrar que fazia 6 anos que não havia o reajuste do valor da merenda escolar no Brasil. 6 anos. Então, o governo reajustou a merenda escolar em 48%, novos medicamentos na farmácia popular, inclusive vários medicamentos gratuitos, né, distribuição gratuita desses remédios para o nosso povo, e o maior valor pago pelo programa Bolsa Família, que é de R$ 680, um aumento do número de brasileiros e brasileiras que estão sendo atendidos por este programa. Hoje são 55 milhões de pessoas atendidas pelo programa Bolsa Família. E, além disso, no ano passado, houve a retomada da política de valorização do salário mínimo.
E é muito importante isso, porque é uma política eficaz de distribuição de renda. A valorização do salário mínimo com aumento real acima da inflação, essa é uma política de devolver o poder de compra para as famílias e uma política de distribuição de renda. Importante também registrar os investimentos do governo Lula em infraestrutura em todas as regiões do país. O governo retomou o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e com investimentos de 213 bilhões, um aumento de 20% na comparação com 2022. Interessante também aqui fazer um registro de que o governo do presidente Lula, em 2023, aumentou os repasses federais para os estados e municípios, totalizando 1.460 bilhões de reais, portanto, um aumento de 17% em comparação com o ano anterior. E na agricultura, nós tivemos a abertura de 98 novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros no exterior. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que muitas pessoas criticam as viagens que o presidente Lula faz para outros países. O presidente não para mais aqui, só fica viajando, mas as pessoas não falam no resultado positivo dessas viagens para o Brasil. O que o presidente vai fazer lá fora? Vai passear? Não. Ele vai buscar investimentos do exterior aqui no país e vai também abrir novos mercados para os produtos brasileiros, o que gera emprego, gera mais recursos para o país. Portanto, importante a gente comemorar aqui a abertura de 98 novos mercados para os produtos agrícolas brasileiros no exterior. E, além disso, Lula lançou no ano passado o maior plano safra da história, com um valor de 54 bilhões de reais, um aumento de 10% na comparação com o ano anterior. Então, nós muitas vezes escutamos pessoas que são ligadas ao agronegócio dizendo que é o agro que sustenta o Brasil, responsável pelo crescimento do PIB, mas ninguém fala dos investimentos do governo, o Plano Safra, que aumentou 10% os recursos, portanto, investindo 54 bilhões. E, por último, acho que vale aqui um registro, porque é uma marca deste governo, é a questão do combate ao desmatamento, principalmente na região amazônica do Brasil. Em 2023, foi registrada uma queda de 22% no desmatamento da Amazônia. Isso é bastante significativo, porque nós queremos vender para o mundo justamente essa ideia de que é possível combinar crescimento econômico com distribuição de renda, melhoria da qualidade de vida da população, combate à fome e à miséria e sustentabilidade ambiental. Inclusive, a gente vê hoje notícias de que países da Europa deixam de comprar dos países que estão produzindo em áreas desmatadas. Então, há uma preocupação hoje de várias lideranças mundiais em contribuir para o controle do desmatamento em países produtores de alimentos. Então, é muito importante essa política adotada pelo presidente Lula, que é hoje uma liderança internacional, que está hoje levando para o mundo essa mensagem de que é preciso combater a fome no mundo, combater essa pobreza, a miséria que a gente vê ainda, infelizmente,
O nosso país também é um dos países mais desiguais do mundo. Aqui a riqueza é mal distribuída, né? Mas fazer isso com responsabilidade ambiental, né? Não é preciso mais desmatar para produzir. É possível produzir nas áreas que nós já temos disponíveis para a produção. Então, eu queria, senhor presidente, fazer esses registros das boas notícias, das conquistas do governo do presidente Lula neste primeiro ano do seu terceiro mandato, e nós acreditamos que essas boas notícias vão continuar agora nos próximos 3 anos de administração do presidente Lula. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.